Galera, o Clássico Rei vai ser muito importante aí para o Ceará, caso ele queira realmente voltar a brigar por acesso, né? Tá pertinho da zona de rebaixamento e hoje tem rodada da Série B. O Vozão pode perder 2 posições e pode até perder 3 posições também, se não vencer o Fortaleza ou se perder, na verdade, para o Fortaleza, esse tabu sendo quebrado no Clássico Rei de domingo. E convenhamos, eles são favoritos mesmo. A gente tem que ser realista. Fortaleza é favorito não tanto pelo que eles estão jogando, mas mais pelo que o Ceará passa em relação à crise institucional, crise de pressão política, crise de pressão em cima do João Paulo. Teve até protesto no restaurante que ele possui lá na Vajota. Então tem toda uma questão aí de pressão em cima do presidente e isso pode mexer um pouco com o clube, sim. Não estou falando que é culpa dos torcedores, a culpa é da gestão, a culpa é do próprio presidente João Paulo que deixou isso acontecer, né? Então, questões financeiras, questões políticas, questão do campo também, já que na Série B já são 2 derrotas seguidas. O Ceará não vence há 4 jogos na competição e corre esse risco aí de entrar na zona de rebaixamento. É um risco pequeno ainda, mas pode acontecer nessa rodada. Então, para afastar qualquer tipo de crise mais profunda e desespero geral, se bem que tá perto do desespero, né? Convenhamos. Mas, enfim, o Ceará precisa vencer o clássico, né, cara? Clássico tem esse contexto de conseguir mudar as coisas, seja uma chave virada para cima, para o lado positivo, seja para afundar mais o clube. Então, o clássico tem dessas e eu vou falar um pouquinho sobre desfalques, retornos e tudo mais nesse vídeo. Já chega por aqui, deixa o like, compartilha, manda para todo mundo quem puder. Seja membro BPR ou membro, entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap e fala aqui no nosso chat, fica com a mensagem em destaque, participa aqui com a gente, beleza? Simbora! Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho desse Ceará que enfrenta o Fortaleza, mas só dar um destaque aqui na rodada da Série B, que hoje tem São Bernardo e América Mineiro. Luta ali na parte de cima, São Bernardo deve vencer, né? Já vem de 4 vitórias seguidas. Eu lembro muito bem que quando o Ceará não conseguiu vencer o São Bernardo, muita gente falou que o Ceará não tinha vencido de um time que ia cair. Calma, é realmente uma equipe enjoada, essa equipe do São Bernardo. 4 vitórias seguidas deixou realmente o São Bernardo na liderança e vai pegar o América Mineiro que tá todo lascado, tudo quengado. 2 pontos, 2 empates, 6 derrotas. Então, favoritismo total aí pro São Bernardo. Operário e Náutico, jogo que vale vaga ali no G6, né? Operário tentando entrar no G6 novamente. Goiás e Botafogo de São Paulo. Goiás na 11ª posição, tem 10 pontos igual ao Ceará. Pega o Botafogo de São Paulo, que tem 9 pontos, e aí fica um ponto aqui. Se o Botafogo empatar, passa o Ceará, tá? Pelo menos momentaneamente, né? Porque tem 2 gols de saldo, 2 vitórias, um empate, passa o Ceará, deixa o Ceará na 15ª posição. Cuiabá enfrenta o Novo Horizontino, se o Cuiabá vencer, também ultrapassa o Ceará, chegaria a 12 pontos. Então o Ceará pode perder 2 posições hoje, certo? Claro que são jogos difíceis, né? O Botafogo joga fora de casa contra o Goiás e o Cuiabá pega o Novo Horizontino, que é um postulante ao acesso. O Novo Horizontino tentando ganhar posições aqui, tá dentro do G6, quer chegar a 15 pontos, né? De toda forma, jogo difícil pro Cuiabá, mas pode acontecer, joga em casa, por que não? Tá? Então, a gente fica de olho nessas partidas por hoje, nesse sábado. Amanhã, Atlético e Juventude, Vila e Avaí, Ceará e Fortaleza às 18h30, transmissão apenas pela Disney, tá? Então, com imagens apenas nesse programa, ou sei lá, nesse streaming, né? Que é a Disney. E aí você acompanha com a gente, estaremos lá, ao vivo, diretamente do Castelão, para narrar, para comentar e tudo mais, fazendo um pré-jogo ali 1 hora e meia, 2 horas antes. Então conta com a gente que estaremos ao vivo com vocês, beleza? Tem Criciúma e Atlético Goianiense também, tem Sport e CRB. E na segunda-feira, Ponte Preta e Londrina. Esses são os jogos da rodada número 9 da Série B. Vamos aos desfalques e retornos, né? O povo trouxe aqui, cara, desfalques. Luiz Otávio, Wendel Silva, Lucas Anocelo, Ronald e Richard. Todos lesionados. O Richard já começou até a treinar, mas sem impacto, né? Então a notícia é boa. Talvez o Richard volte antes do esperado. Tem o retorno do Mateuzinho. Mateuzinho de volta aí pode ser relacionado para essa partida. E tem a ausência provável de Vina, né? O Vina não vai pro jogo, provavelmente. Até pela postura do Moza, eu não acredito. A não ser que mude alguma coisa nos bastidores ali. Mas o Vina realmente
é um jogador que o Moza já tá barrando, né? E se realmente tem motivos ali de bastidores, se o Vina tem sido um problema, tem que barrar mesmo, cara. Sabe, jogador tem que querer jogar. Jogador tem que querer ajudar. Mais do que querer jogar, querer ajudar. Porque querer jogar todo mundo quer, mas quer ajudar, quer fazer parte, quer entender que faz parte de algo maior para subir para a Série A, que às vezes precisa pegar um banco, que às vezes vai viajar e vai ficar no banco, não vai jogar, sabe? Eu acho que ele tem que entender o papel dele. Se ele tá atrapalhando, então nem joga, nem vai ser relacionado. Então se o Moza tá tratando de algum problema de bastidores, o Moza tem total razão em deixar o Vina de fora, mas vamos aguardar se realmente ele não vai ser relacionado, mas eu acho que não vai ser não, tá bom? Vamos às ausências do Fortaleza. Fortaleza está em desfalques também. Rian, Brites, Pierre e Carpini, todos suspensos, né? Carpini o treinador. Fuentes e Crispim ainda na transição e Bruninho e Cardona lesionados. Esses são os desfalques aí para o clássico rei, ou seja, Fortaleza também com problemas, né? Brites, Rian, o Pierre, que é muito bom jogador, volante. Então é um jogo, cara, muito desse contexto de maratona que as duas equipes enfrentam. A partir de agora para o Ceará, a gente vai ter um contexto diferente. Jogo apenas um por semana, tá? Acabou esse negócio de meio de semana e fim de semana. Só para ter ideia, o Ceará joga nesse domingo contra o Fortaleza e o próximo jogo vai ser contra o Novo Horizontino só no próximo sábado. E aí depois, uma semana depois, pega o Operário em casa, tá? Então acabou esse negócio aí de jogo fim de semana e meio de semana e acabou qualquer motivo pro Moza continuar aquele rodízio que não estava dando certo. Tava todo o time desgastado da mesma forma, não tinha o entrosamento necessário. Acho, inclusive, que o time titular tem que ser aquele que enfrentou a equipe do Atlético Mineiro, foi eliminado nos pênaltis, mas jogou muita bola. Para mim, aquele meio-campo ali funcionou demais com Dieguinho, Júlio César e João Gabriel. Aquele ali, cara, para mim foi sensacional, assim, dinâmico, marcador, sabe? Mordendo o adversário o tempo todo, jogando bola, transição rápida. Gostei demais daquele meio-campo, tomara que ele mantenha para o Clássico Rei. Melk, talvez Prado e Fernandinho novamente, talvez, né? Acho que é um ataque que é o que tem aí. Lesão do Luca, lesão do Wendel Silva. Acho que acaba sendo isso aí, né? Mas aguardemos aí como é que vai ser nesse domingo o time titular do Ceará. Só estou ilustrando aqui na tela os próximos jogos, né? Então, Novo Horizontino no sábado, depois Operário no outro fim de semana, no dia 31 de maio, que é domingo. E aí depois, meu amigo, vai ser 11 dias, né? Ou 10 dias, na verdade, para o jogo contra o Avaí. Moza vai ter tempo para trabalhar. Por isso que eu sou Fica Moza, por enquanto. Fica Moza, dá aí 5 jogos para ele, com tempo para trabalhar o time, com respaldo da diretoria. E vamos ver até onde vai também, né? Essa presidência, porque o João Paulo vai sofrendo uma pressão enorme, eu não sei até quando ele aguenta também, se perde esse clássico, sabe-se lá o que é que pode acontecer. Beleza? Ó, deixa o like, compartilha, manda para todo mundo, quem puder. Seja membro BPR, a gente está aqui todos os dias, então engaja por aí e fala nos palpites se você acredita na vitória do Ceará. Fala aí o palpite do jogo, só para saber quem chegou no final do vídeo. E aí, tamo junto, bom fim de semana a todos. Nesse domingo tem BPR diretamente da Arena Castelão. Valeu! Bora, Vazão! Te arruma, Ceará!